Quando Salvador veio ao mundo, era no tempo em que os judeus tinham chegado ao cúmulo da sua malícia, sem terem rei da sua nação e achando-se as leis do sacerdócio nas mãos de Anás e de Caifás, homens extremamente maus. Era quando Herodes reinava e Pilatos possuía a Judéia. Foi nesse tempo que Deus veio ao mundo para nos livrar da tirania do pecado e da escravidão do nosso inimigo, sem a isso ser impelido, senão pela sua imensa bondade, que o obrigou a comunicar-se aos homens dessa forma. É certo que o coração do nosso divino Salvador e Mestre estava cheio de misericórdia e ternura para com o gênero humano, e deu provas e admiráveis testemunhos disso, não só então, mas em outras ocasiões diversas, em que, pela sua misericórdia, realçou muito a sua grandeza, como se lê em muitos lugares da Escritura. Quando perdoa São Paulo, senão quando mais tinha pecado? Porque todos sabem que no tempo da sua conversão era quando estava com mais fúria contra Deus, e não podendo impelir contra ele a sua ira, a impelia contra a igreja, mas com tanto furor que fazia quanto podia para a exterminar. Spirans minarum et scedes in discipulos Domini. E sem embargo foi então que Nosso Senhor venceu a sua maldade e ingratidão pela sua misericórdia, que o tocou, converteu e perdoou todas as iniquidades no tempo em que menos o merecia. Ó Deus meu, quão grande foi a vossa misericórdia para com aquele santo apóstolo! Sem dúvida nós vemos todos os dias efeitos semelhantes da bondade de Deus para com os pecadores. Porque quando estão mais endurecidos no seu pecado e vivem como se não existira Deus, paraíso e inferno, é então que Deus abre as entranhas da sua piedade e misericórdia, dardejando-lhes um raio da divina luz nas almas, que lhe descobrem o miserável estado em que estão, a fim de que se convertam. Nunca li a conversão de Davi sem me admirar de ver que este profeta, depois de ter cometido tão grandes pecados, estivesse perto de 1 ano sem fazer caso, dormindo um sono letárgico, sem despertar, nem notar o miserável estado em que se achava. Ó Deus, teria sido de alguma forma mais tolerável o seu pecado se o cometesse quando era pastor e guardava ovelhas. Mas pecar depois de ter recebido tantas e tamanhas graças da sua divina majestade, depois de ter recebido tantas luzes e favores, tendo feito tantas maravilhas e prodígios, e sendo nutrido no seio da doce clemência e misericórdia de Deus, e afinal chegasse a cometer tão grandes pecados e permanecesse tanto tempo sem disso dar conta, ó, de certo é uma coisa digna de grande admiração. Cometeu muitos pecados, acumulando uns para encobrir os outros, e ficando assim fazendo no pecado perto de 1 ano, sem considerar o seu miserável estado, nem se lembrar de Deus. Eis, pois, o pobre Davi, por esse esquecimento de Deus, sem nenhuma disposição para a graça. Mas a bondade divina, vendo-o nessa cegueira, para o retirar do pecado, enviou-lhe o profeta Natã, o qual, querendo lhe fazer conhecer a sua falta, serviu-se de uma parábola, dizendo-lhe que um homem rico, que possuía uma grande quantidade de ovelhas e bois, tinha roubado a um pobre uma ovelha, que ele tinha comprado, que alimentava em sua casa, e a qual muito amava. Vede como o profeta lhe falava seriamente da sua falta por uma terceira pessoa, para lhe a fazer reconhecer e confessar. Mas, como Davi estava em uma tão grande cegueira que não via o seu pecado, não reparando que o profeta Natã se referia a ele, pronunciou sentença de morte contra o que tinha roubado a ovelha, condenando-o, além disso, a restituir o quádruplo. Considerai, eu vos peço,
como Davi estava endurecido no pecado e sem nenhum remorso. Mas para os pecados dos outros, muito bem os conhecia e sabia impor-lhes um castigo proporcionado à ofensa. Ora, Natã, vendo que ele não reconhecia o seu pecado, disse-lhe que era ele que tinha roubado aquela ovelha. E então, entendendo Davi, disse: Pequei contra o Senhor. Peccavi, Domine. Então lhe disse Natã: Como confessaste o teu pecado, Deus perdoa-te e não morrerás. Vede, de Santo Ambrósio, o que valem 3 sílabas quando partem de um coração contrito. Ora, que maior efeito quereis ver da misericórdia divina do que este? Porque no momento em que Davi mais pecados tinha, foi quando lhe perdoou a sua iniquidade. Mas que mudança fez depois que reconheceu seu pecado? Nada mais fazia do que gemer e chorar a sua cegueira. Nunca se ouvia sair da sua boca senão esta frase: Peccavi. E gritando: Misericórdia, dizia este salmo de penitência: Miserere mei, Deus. Há muitos outros exemplos na Sagrada Escritura semelhantes a este, pelos quais Deus nos manifestou a grandeza da sua misericórdia e onde vemos a verdade destas palavras de Isaías: Porque a malícia chegou ao seu auge, ser-lhe-á perdoada.